É um prazer estar aqui falando com a tua área nacional, Rose. Tu sabe que tu é um grande exemplo para todas nós, né? Eu brinco que a Rose estava aqui quando tudo era mato. Então a Rose teve que, assim, ó, correr para a gente poder andar, entendeu? Então é uma grande honra, um grande prazer estar aqui falando com a tua área nacional, viu, Rose? E um prazer estar aqui falando com vocês, gurias. Eu sou a Camila Melgar, eu tenho 31 anos e sou a atual top 3 do Brasil de iniciação, com muita felicidade, com muita alegria. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre quem eu sou e sobre esse meu caminho, porque muitas pessoas veem essa Camila aqui, né, do lado direito. A Camila com a faixa, a Camila com o título, a Camila Melgar, que as pessoas conhecem na internet, mas nem todo mundo e quase ninguém viu a Camila da esquerda, de calça animal print e blazer cor-de-rosa, e maxi colar, maxi brinco, maxi tudo. Meu Deus, assim, ó, inimiga da moda número um, mas que foi que começou o negócio com 19 anos, né? Então, eu vejo que as pessoas veem hoje em dia muito os resultados, mas nunca imaginam o caminho. E a gente tem que se inspirar nas pessoas pelo caminho, né? Então, eu quero conversar com você sobre isso, sobre quem não desiste, chega. Eu não sei se aí nessa sala tem alguém que tem mais de 5 anos de Mary Kay, ou tem 10 anos de Mary Kay, e acha que, e não é diretor ainda, ou se alguém tem mais de 10 anos de Mary Kay, é diretora e não tem carro cor-de-rosa. Às vezes a gente acha que o nosso tempo passou que, o time para mim já passou, tem tanto tempo ainda não consegui e tudo mais. Mas eu, gurias, vou mostrar para vocês aqui sobre a minha trajetória, que realmente eu fui a consultora de beleza que não desistiu. E para ter qualquer coisa, seja na vida, seja nesse negócio, a gente tem, tem que seguir em frente, apesar de. E a gente chega. Então, quem a gente vê hoje, né, no topo, conquistando coisas, tu pode ver que são pessoas que estão no negócio, ó, aqui, ó, trabalhando, porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. Então, que tu passe o tempo correndo atrás dos seus sonhos. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, a gente conversar um pouco. Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem fazer. A Rose coloca aqui, ou o nosso amigo escreve aqui no chat também. Então, aos 19 anos, eu dei meu primeiro passo no empreendedorismo, com essa maquiagem de milhões. Gurias. Vocês olham as maquiagens. Nossa, eu recebo mensagem. Nossa, aprendo muito com seus lives, com seus vídeos, com suas maquiagens. Minhas amigas, mas a maquiagem, a primeira maquiagem foi essa aí, ó. Uma sombra, não sei, nem sei quantas cores tem nesses olhos, tá? Tem várias cores. Delineador azul, delineador verde, rímel azul. É uma grande loucura. Então, eu tinha o objetivo de apenas desenvolver uma renda para poder estudar. Eu morava em outra cidade, né? Não morava em Jaguarão, eu morava em Pelotas. A minha família podia me ajudar com R$ 150 por mês e o restante eu tinha que fazer. Então, quando eu busquei, né, trabalhar com a Mary Kay, eu não tinha dinheiro. O que que eu fiz? Eu trabalhava CLT, eu pedi demissão do meu trabalho CLT, peguei R$ 700 da rescisão e investi em produtos Mary Kay. E foi assim que eu comecei meu negócio. Então, não é que eu tinha dinheiro sobrando para investir. Eu não tinha R$ 1 sobrando, Gurias. Realmente era tudo que eu tinha. Então, eu não tinha opção de fazer esse negócio dar errado, né? Não dar certo. Tinha que dar certo. Então, eu não investi tudo que eu tinha. Eu não tinha grandes sonhos, eu realmente só queria pagar minhas despesas básicas. E eu não sabia gerir o negócio, vocês guardem essa informação. Eu não sabia gerir o negócio, porque o que acontece? A gente que é do interior, a gente foi ensinada a quê? A trabalhar, estudar e se formar para trabalhar com alguém. Tu não foi ensinada a tu trabalhar, a estudar para ser dona de uma empresa. Tu foi ensinada a estudar para trabalhar para outra pessoa. Então, eu não pensava que eu podia ser dona de um negócio, né? E aí, o que aconteceu? O que começou como uma necessidade virou uma escolha. Eu entrei em qualificação em dezembro de 2016 e eu me formei em novembro de 2017. E aí tu pode pensar, nossa, Rosa, eu não sabia que a carreira Mary Kay era diferente no passado. Não era, minhas amigas. Era 4 meses realmente de qualificação. Só que eu fiz 5 qualificações. Porque eu entrava em qualificação, eu não conseguia fechar os números, eu caía, eu começava de novo. Dia 31 eu ia lá, chorava que tinha perdido a qualificação. Dia primeiro eu estava bem linda, mandando minha carta novamente. E assim eu fiz por 5 vezes consecutivas. Porque, gurias, quando a gente decide que a gente vai fazer algo, a gente faz até ter. Então, eu sabia que eu seria diretora quando era um mistério naquele momento, mas eu sabia que eu seria. E o que que eu precisava fazer? Seguir fazendo. Então, eu fiz. Eu passei 11 meses de qualificação. A área nacional recebia DICs. Eu fazia foto fiz foto com 60, 69 DICs, porque todo mundo era DIC, eu tava lá, ó, DIC, até o dia que eu me formei, entendeu? Ai, Camila, tu não tem vergonha? Eu não. Tem gente que nem tá tentando. Eu tava lá, tentando chegar onde eu gostaria. Então,
que aconteceu, né? Lembra que essa informação aqui não sabia gerir um negócio? É, minhas amigas. Entrei em qualificação, me formei em diretora, achei que seria o mar de rosas, né? Só que, como todo negócio, a gente tem que se especializar. E principalmente no nosso negócio, vocês acham que o principal é o produto, que o principal é estudar sobre carreira, que o principal é estudar sobre forma. Não, o principal é saber sobre pessoas. E eu não sabia. E eu não sabia nem sobre mim direito, quanto mais gerar dos outros. Então, o que aconteceu? Um ano depois, um ano e meio depois de me formar diretora, eu perdi meu diretorado por baixa produção. Ou seja, eu, hoje, que sou a diretora top 3 do Brasil, eu sou uma ex-diretora terminada. Eu perdi meu diretorado em 2019. E eu caí, né, depois de um ano e meio. A minha maior produção como diretora de vendas na primeira vez foi 17 mil pontos. Eu nunca tinha feito mais que 17 mil pontos. E aí eu fui lá, perdi meu diretorado por baixa produção. Não foi falta de capacidade, foi falta de maturidade emocional, como eu falei pra vocês. Eu era essa menina aí, não sabia lidar com os meus sentimentos, eu era muito emocional. Eu chorava quando as consultoras existiam. Se tem líderes aí que tinha cinco futuras, né? Era uma futura diretora, e aí quando vê as cinco desistiram, aí tu senta, e tu chora em posição fetal que elas desistiram. E eu sofria muito pelas pessoas, até entender que isso é um negócio. É um negócio de pessoas, é um negócio de pessoas, mas é um negócio. E uma coisa que eu aprendi, gurias, que eu quero que vocês peguem essa frase para vocês, tá? Se apropriem dessa frase, que é com ou sem fulana, beltrana, petrina, nananana, eu vou chegar lá. Então, não importa quem é que tá na tua equipe, importa que tu estejas. Se tu tá aí, minha amiga, ainda trabalhando, ainda atrás das outras coisas, é o que importa. Quem tá, não importa. Ah, caiu, foi, oh, beleza, tudo bem. Eu falava, beleza, com ou sem elas, seguirei no meu negócio. Então, eu perdi meu diretorado, e aí, eu fiquei 2 anos como consultora de beleza. Eu só queria ser consultora, eu não queria mais ser diretora. Se alguém nessa sala diz que não passou pelo período ranço do negócio, olha, tá mentindo, tá? Porque todo mundo passa, tá? Todo mundo tá aí, ficou com ranço, tá com ranço da carreira, não quer mais, tá com ranço do doutorado, isso não é pra mim, isso não é, esse negócio não é pra mim, eu não sei lidar com gente, não, 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 eu só quero vender. Essa era eu. Eu falei, ai, não dá, pra mim não dá, vou ficar como consultora de beleza. E aí, eu caí num poço naquela época. E eu fiquei nesse poço uns 2 anos, mas era um poço interno, não era profissional. Então eu coloquei a culpa no negócio, falei que não dava, falei que em Jaguarão não dava, que em Jaguarão não dava para prosperar. Ai, nossa, a cidade aqui, as pessoas de Jaguarão não querem nada com nada. Então, assim, ó, não dá nessa cidade. Nessa cidade eu nunca vou conseguir ter um time forte. Nessa cidade eu nunca vou conseguir prosperar. Essa cidade, as pessoas, o negócio, essa cidade, as pessoas. Mas eu nunca falei eu. Nunca falei sobre mim. Então, eu não assumi a responsabilidade sobre tudo aquilo, né, que estava acontecendo comigo e sobre toda aquela situação que estava acontecendo na minha vida. Então, eu pergunto para vocês, qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Gurias, se hoje algo não está saindo como vocês desejavam, vocês podem ter certeza que a resposta vocês vão encontrar dentro de vocês, não nos outros. E isso, a Rose, acredito que concorda comigo, que é uma das maiores qualidades, habilidades, qualidades, se vocês quiserem chamar, de um líder, é autorresponsabilidade. Tu nunca vai ver a Rose falando, ah, porque as minhas diretoras, ah, porque não sei o quê. Gurias, é a gente, entende? Então, se tu quer ser diretora, tu que tá aí quer ser diretora, a responsabilidade é tua. Então, o que que acontecia? Eu falava muito de, ai, meu time é pequeno porque minhas consultoras não querem iniciar. Tá, mas eu iniciava. Ah, mas o meu time não sei o quê, porque minhas consultoras não fazem pedido de 40%. Eu fazia. Ah, porque não sei o quê. Entende? Então tudo é porque as pessoas, mas não. E a nossa parte? E a nossa responsabilidade? Então, a autorresponsabilidade, eu digo que foi, assim, ó, os maiores habilidades que eu tive que desenvolver para me tornar quem eu sou hoje. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, sua alma seria nutrida ou envenenada? Ah, eu não consigo iniciar arroz. Ai, mas é muito difícil, as pessoas não querem nada com nada. Ai, aqui em Porto Alegre tá muito complicado. Nossa, o Brasil tá de um jeito que não dá. Ah, porque como é que falam? Até me esqueci que as reclamações eu me esqueço. Não dá, não sei o que, nananá, nas consultoras, as pessoas, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho jeito, o que que tu tá falando sobre ti? O que tu tá falando sobre as pessoas que estão trabalhando contigo? O que tu tá falando sobre a tua família? O que que tu fala sobre o teu casamento? Entende? O que palavras
que tu tá jogando por aí, que tu tá tornando verdade. A gente torna verdade tudo aquilo que sai da nossa boca. E eu falava muitas coisas negativas em relação a mim e ao meu negócio. Então, como que eu quero colher algo que eu não tô plantando? Então, primeiro, gurias, se vocês estão aí pensando sobre os resultados de vocês, e vocês estão nesse sábado, buscando capacitação, né? Buscando estar aí perto de pessoas que querem a mesma coisa que vocês estão num ambiente maravilhoso, porque o ambiente importa muito. Mas saiam daí, gurias, nutridas, sabe? Nutridas e que o que vocês aprendam hoje, vocês troquem hoje, vocês coloquem para fora nos próximos dias, mas em palavras positivas, para vocês fazerem um mês de agosto maravilhoso. E não começa, começou agosto. O mês do desgosto. Que mês horroroso. Em nome de Jesus, sabe? Pelo amor de Deus. Já começa aí. Gurias, nossa, porque é o mês do desgosto. Quem falou? Uma pessoa maravilhosa nasceu em agosto. Eu. É o mês mais maravilhoso do ano. É um mês incrível. Ai, tá dando uma coisa. Tá dando um aqui. Então, gurias, entende que essa energia que a gente desenvolve, sabe, em cima do que a gente fala. Uma curiosidade sobre mim é que eu sou fã de Harry Potter. Eu amo Harry Potter, né? Eu sou de 94, então eu amo Harry Potter. E nesse filme, na saga, fala uma frase que diz assim: palavras são a nossa inesgotável fonte de magia. Se vocês forem perceber, toda vez que alguém vai fazer uma magia com uma varinha, coisa e tal, o que que a pessoa faz para fazer aquilo acontecer? Ela fala algo. É sempre uma palavra. Pega a varinha, gira a varinha, fala uma coisa e a coisa acontece. Ou seja, as palavras fazem aquilo acontecer. Então, as palavras são a nossa inesgotável fonte de magia. E aí, meus amores, o que que aconteceu? Me tornei consultora de beleza, né? Fiquei como consultora apenas 2 anos ali e tudo mais, só que eu sempre amei vender, sempre amei os produtos, sempre amei o negócio. Então, mesmo como consultora, depois de ser diretora terminada, eu fui consultora coach de vendas pessoais. Então, fiz ali 50 mil pontos no ano, fui ao seminário, recebi meu reconhecimento em 2022. E quando eu cheguei ao seminário, quem é que está sentada aí que nunca foi ao seminário? Levanta a mão para eu ver vocês. Ó, temos uma, duas. Ó, temos várias pessoas ali que nunca foram ao seminário. Gurias, coloquem como uma meta para vocês, nesses próximos meses, vocês juntarem um valor de investimento para irem ao seminário. Daqui a pouco já abre as inscrições em outubro. Tem gasto com passagem, vocês estão aí dessa região que tem aeroporto, fica mais fácil. Façam uma meta de irem ao seminário, gurias, porque o seminário, ele realmente ele é transformador, tá? Realmente a gente sai, né? As gurias que estão aí, que já foram, podem concordar comigo e compartilhar com vocês a experiência. O seminário é um evento transformador. No seminário, a gente tem noção da grandiosidade da empresa que a gente está. A gente se sente muito energizado, muito fortalecido, porque a gente vê muitas histórias semelhantes com a nossa. A gente sai realmente decidida a fazer diferente. E todas as grandes decisões que eu tive vieram através de um seminário. Então, eu fui ao seminário 2022 e lá eu percebi que o problema não era a empresa, era eu. Eu olhava para aquilo tudo e pensava, cara, a Mary Kay é do mesmo jeito. Olha só, os valores são os mesmos, as pessoas são as mesmas, aquele amor, aquele encanto pelo que eu me apaixonei lá atrás é a mesma, a errada sou eu. Então, no seminário, eu comecei a fazer uma grande análise, assim, sobre mim mesma e percebi que quem estava errada era eu. Então, quando eu saí de lá, eu falei, cara, vou voltar ao diretorado. Vou voltar ao diretorado, e vou fazer tudo diferente que eu fiz no passado. E, gurias, a gente sabe o que a gente faz de errado. A gente sabe onde a gente erra. A gente sabe. Todo mundo sabe o que faz de errado. Então, eu saí de lá decidida a fazer tudo diferente. Então, eu busquei ajuda psicológica. Faz 4 anos que eu faço terapia. Eu comecei a fazer, no começo, né, como eu era toda errada, eu fazia uma vez por semana. Hoje eu faço a cada 15 dias. Mas eu faço terapia há 4 anos. Que foi quando tudo começou a mudar na minha vida. Comecei a curar minhas feridas emocionais. Por que que eu digo isso pra vocês? Porque, às vezes, a gente acha que o problema é não saber sobre produto, não saber sobre estratégia de vendas, não saber sobre estratégias de inícios, não saber. A gente acha às vezes que é essas partes, né? Essa parte estratégica mesmo. Mas às vezes tu faz, trabalha, trabalha, trabalha e tu pensa, cara, por que que nada dá certo pra mim? Por que que eu faço tudo, dou o meu melhor? E por que que as coisas não andam na minha vida? E por que que eu não consigo andar na velocidade que eu gostaria? E sabe por quê, gurias? Porque na vida a gente tem uma mochila.
A gente carrega uma mochila nas costas, né? Não sei se vocês sabem, né? E todas as coisas que acontecem na nossa vida é como se fosse uma pedrinha que a gente coloca na nossa mochila. Então aconteceu algo, aí tu não resolveu aquilo e tu bota na mochilinha e tu segue andando. Ah, eu não quero resolver isso. Bota na mochilinha e segue andando. E aí chega uma hora que essa mochila fica pesada demais. E aí, ao invés de tu correr, tu tem que te arrastar. Porque tu tem uma mochila de coisas não resolvidas na tua vida imensa nas costas. Então, como que a gente voa com uma mochila de 50 quilos? Não tem como. Então, eu tinha muitas questões emocionais que eu precisava cuidar na minha vida, em relação à família, em relação a mim mesma, em relação a crenças limitantes, enfim. E eu cheguei para minha terapeuta e falei que eu queria me curar de tudo aquilo. Então eu comecei a buscar tudo aquilo que me fazia mal, tudo aquilo que eu sabia que me atrasava. E, gurias, eu fiz uma, assim, ó, uma busca, assim, ó, muito, muito forte em me curar. E aí eu comecei a esvaziar minha mochila. Então, se hoje tu é essa pessoa que tu não sabe por quê, cara, tenta olhar para esse lado. Pro teu lado mais emocional, teu lado psicológico. Quais são as coisas que talvez possa ter te acontecido que façam tu pensar até coisas ruins sobre ti mesma? Que tu não é merecedora, que tu não consegue, que tu não é capaz. Isso aí pode ter sido instalado na tua cabeça em algum momento e isso se tornou verdade pra ti, mas quando vê é só apenas uma crença. Então eu sabia que existiam muitas coisas, então eu comecei a me tratar. Então, curei meus filhos emocionais, mudei as minhas palavras e assumi a minha responsabilidade. Sabe aquela pessoa que falava, ai, Jaguará não dá. Jaguará não dá, cidade pequena, ninguém quer, nananana, mentalidade pobre. Nanana. Eu comecei a falar, cara, vai ser em Jaguarão. Eu vou ser em Jaguarão. Eu vou ter um time forte em Jaguarão. Eu vou mudar a realidade financeira das mulheres de Jaguarão. Eu vou fazer, assim, ó, uma grande revolução com as mulheres daqui. Eu vou ter uma unidade muito próspera. Eu vou trazer um carro rosa para Jaguarão. Jaguarão não tem carro rosa, vai ser o primeiro carro rosa da cidade. Imagina eu tendo o primeiro carro rosa da cidade. E vai ter uma rede de mulheres. Tu entende que eu comecei a falar que lá eu ia fazer acontecer, que eu faria isso acontecer, ao invés de falar, aqui não dá, ninguém quer comprar, aqui é difícil, ninguém. Não, eu falei, vai ser aqui, é a minha cidade. Imagina, vai chegar daqui a pouco uma diretora de fora aqui, vai desenvolver um time aqui dentro da minha cidade, esfregar na minha cara, porque eu tô aqui falando esse monte de coisa que eu não sou capaz. Então eu peguei e falei que eu ia fazer diferente, e busquei ajuda e decidi que eu faria diferente, porque falar que quer, todo mundo fala que quer, mas decisão é aquilo que a gente não volta atrás. Decisão que a gente fala que vai fazer e vai fazer, e ponto final. E não, ah, não deu, não, não deu, não. Até dar certo, a gente segue fazendo. O que que a minha decisão, Gurias, de fazer diferente me trouxe? Eu nunca tinha fechado uma corte de iniciação no negócio. E quando eu decidi que eu seria o melhor que eu pudesse ser, eu me formei em 3 meses com 39 inícios pessoais. Aquela mesma diretora que fez 5 qualificações para se formar uma vez, fez uma qualificação em 3 meses e 39 inícios dos 40 eram meu. Por quê? Porque eu queria ser diretora. Não era o meu time. Ah, o meu time não inicia. Tá, mas não é elas que querem ser diretoras. Não é elas que vão ganhar bônus, não é elas que vão ganhar os créditos, o status, do carro rosa. Era eu. Então, eu queria ser diretora. Então, eu assumi a responsabilidade, fiz os 39 inícios da minha qualificação. E com isso, eu fui top 15 do Brasil na corte de iniciação, naquele ano. Então, pela primeira vez, fechando uma corte de inícios, e no top 15 do Brasil, porque simplesmente eu decidi fazer diferente. Então, essa aí é a mesma pessoa que aquela lá, só que com uma mentalidade totalmente diferente. E existe muito poder, gurias, nas nossas palavras, nas nossas decisões. E é tudo aquilo que a gente fala que vai fazer. E aí temos uma linha do tempo. E aí eu quero saber de vocês, quem acha que a nossa vida pode mudar muito em um ano? Quem acha que a nossa vida pode mudar bastante? Tipo assim, tu pode ter uma reviravolta no próximo ano. Tô vendo vocês. E em 2 anos, então, né, minhas amigas, a gente pode ter muita coisa, né? Então, hoje, tu pode estar num lugar. E agosto do ano que vem, tu pode estar num lugar completamente diferente na tua vida, se é assim tu decidir que tu vai fazer hoje, nesse encontro, aí na sala da Rose. Essa sou eu em 2022, no seminário, coach de vendas pessoais, consultoras, tá? Um ano depois, no próximo seminário, eu voltei como diretora de vendas top 15 do Brasil, uma consultora num ano, no outro ano, top 15 do Brasil de iniciação. E em 2024, eu voltei como ganhadora do carro rosa. Tudo isso porque eu dei. Muito obrigada. Muito obrigada. Tudo isso porque eu decidi, gurias, que eu ia viver o melhor desse negócio. E não importava para mim se em 2024, quanto tempo eu tinha de negócio? 10 anos. Eu ganhei meu carro rosa com 10 anos de negócio.
E tem gente que não tem e acha que perdeu tempo. Não existe perder tempo, gurias. Existe decisão, existe a gente decidir o que a gente vai fazer. Então, até então, eu não tinha chegado nesse momento, mas eu acho que todo o processo, todo esse processo que eu passei, me fez ser quem eu sou hoje e chegar aqui e falar pra vocês. Eu entendo vocês, já estive no lugar de vocês. Foi muito difícil pra mim. Só que eu segui em frente. Então, olha isso. Em 2 anos, eu mudei completamente a minha realidade. Em um ano, eu me tornei outra pessoa. Então, aqui, olha só, aqui eu era uma consultora em 2023, né? Quando eu me formei diretora, o meu primeiro bônus ali de diretora, ele foi 3 mil e pouco, 4 mil reais, né? No outro ano, eu já estava ganhando mais de 10 mil reais. Em que lugar, né, que a gente trabalha aí hoje em dia que a gente tem esse grande... Meu Deus do céu, mais de duplicar o salário da gente. Gurias, a gente consegue fazer isso em um mês na Mary Kay, duplicar os nossos ganhos. Mas aqui eu construí, né, o meu negócio de forma sólida, constante, devagarinho, e eu dupliquei o que eu ganhava em um ano. E aí, viemos, né, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a questão do carro rosa. O impossível parece inevitável quando você decide. A questão do carro rosa, também decidi nesse seminário aqui, ó. No 2023 eu fui e eu nunca tinha me visualizado no carro rosa, porque eu tinha essa imagem de eu tô há muito tempo no negócio. E aí eu vi um carro lá que eu fiquei apaixonada e eu mandei um vídeo pro meu marido. Falei, Diego, olha este carro. Que coisa mais maravilhosa. Nossa, cheguei a me arrepiar, olha pra ele. Porque lá eu já tava assim, ó, a pessoa, tipo, já acreditando que era capaz, entende? Já tinha mudado aquilo da minha mentalidade. E aí eu decidi que eu queria um carro rosa e que meu carro rosa seria um Creta. Eu não sei se você sabe, a gente tem que ter nossos objetivos bem desenhadinhos, né? É um carro, tá? Mas o carro pode ser um Fusca. Mas é um Fusca ou é um Creta? É um Creta. Então, eu decidi que eu queria um Creta cor-de-rosa. E eu falei pra minha nacional, olha, Lê, eu quero um Creta, vai ser assim, assim, assado, eu vou botar ele em cima de preto, vai ser preto com rosa, nananana. Fui numa concessionária, entrei dentro do carro, fiz toda aquela coisa, né, que as pessoas acham que a gente é maluca de fazer. A gente fez. E aí, decidi que seria ele. Olhem as mensagens que eu mandei para minha nacional. Julho de 2023 foi quando eu entrei em qualificação para o meu carro. E eu mandei para ela: olha quem estacionou no nosso lado da garagem. Um Creta. Na garagem do meu prédio, no prédio que eu morava, tinha uma vaga do lado, um vizinho se mudou. E o vizinho se mudou com um Creta. Um dia eu cheguei na garagem, olhei e falei: e esse carro aqui? E aí todos os dias eu olhava pro carro do vizinho e eu tirava foto e mandava para ler. E aí mandava, olha ali, aí eu falei: olha quem chegou. Aí ali, ó, eu com os braços levantados, que eu falava para ler: chegou meu carro. Aí ela já imagina a entrega dele. E assim, gurias, eu fiz. Aqui eu não consegui botar vídeo, mas eu mandava vídeo. Lê, olha quem chegou. Só falta plotar. Olha só que lindo que ele tá. Nananana. Mandava pra ela, bem maluca. O moço lá da portaria devia achar que eu era uma baita maluca. Porque ele pegava, olha, por que que essa guria tá tirando foto na frente do carro do vizinho? Que nem carro é dela. Eu abraçava o carro, eu dava bom dia pro carro, falava bom dia, carro. Boa noite, carro. Todos os dias dava oi pra ele. Olha o meu carro, na mesma garagem. E aí, no mesmo, né, ano, no final do ano ali, eu conquistei o carro cor-de-rosa e mandei uma mensagem pra Letícia e mandei um vídeo. A frente é diferente, né, mas é o mesmo modelo. Eu abraçada no meu carro, depois que eu decidi que eu teria ele. Então, a conquista do meu carro cor-de-rosa foi algo que eu decidi realmente, sabe, gurias, que eu era merecedora. Porque acontece que a gente, às vezes, acha que a gente não merece. Ah, eu mereço sim, mas lá no fundo tu acha que tu merece, será? E eu no fundo achava que eu não merecia. E aí aqui eu quero compartilhar algo com vocês. Ai, Camila, foi maravilhoso, né? Então, em 2023 tu foi top 15, 2024 ganhou carro rosa, então 2025 tu foi pra viagem internacional. Não, não fui, não. Gurias, 2025, em 2024, e aí, assim, Gurias, é tudo que eu tô compartilhando com vocês aqui é do fundo do coração, tá? Eu não tenho nenhum tipo de ego de chegar aqui pra falar pra vocês só de coisas boas e dizer de como o mundo é cor-de-rosa e coisa e tal, porque a gente sabe que a realidade pra muitas pessoas não é. Gostaria que tivesse sido, mas não foi. E eu tô trazendo a realidade pra vocês mesmos aqui, ó, papo de amiga com vocês, tá? Em 2024, eu ganhei o carro cor-de-rosa. E aí, quando eu ganhei o carro, sabe o que aconteceu comigo? Eu achei que eu era pequena para as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu comecei a olhar para mim de um jeito tipo assim, mas agora eu sou uma diretora de carro rosa. Eu acho que eu tenho que ser diferente. E gurias, eu comecei a me perder de mim mesma.
Porque eu ganhei aquilo que eu queria tanto, mas quando eu ganhei e quando chegou pra mim, eu achei que eu era pequena para aquelas conquistas. E eu achei que eu tinha que ser diferente. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tive uma grande queda, porque eu me perdi de mim. Então, uma dica que eu tenho que dar para vocês aqui hoje é: sejam fiéis à essência de vocês. Quem vocês são hoje, aí sentadinhas na sala da Rosa Guiar, já é suficiente para vocês chegarem aonde vocês desejam chegar. Vocês não precisam se transformar em outras pessoas, vocês precisam só lapidar quem vocês já são. Mas não se transformar em outras pessoas. Vocês precisam aprender, se desenvolver, tudo mais. Mas não transformar quem vocês são. Porque eu achei que eu precisava mudar quem eu era. E aí o que aconteceu? Comecei a decair. Porque eu não estava sendo fiel a mim mesma. E aí o que aconteceu em 2025? Eu fui ao seminário sem nenhuma corte fechada. Nenhuma. Vendas, unidades, inícios, nada. Eu fiquei lá sentada. Mas por que que eu mandei essas fotos para vocês? Porque aqui temos um outro conselho de amiga para vocês. Essa aqui, essa foto do meio, é minha galeria do celular da época. Eu tirei foto de todo mundo. Eu tava lá tirando foto da minha consultora, da minhas amigas diretora. Tava lá tirando foto. Ai, aqui tá linda, tá linda. Vamos fazer um vídeo agora, vamos fazer não sei o quê. Eu filmei elas no palco, eu fiz vídeo de todo mundo. Eu bati palma pra todo mundo. Sabe por quê? Tu jamais será aplaudida se tu não aplaudir os outros. Tu vai chegar, a Rose vai fazer um reconhecimento aí. Aí tu vai, uma amiga tua aí na frente receber o reconhecimento, tu vai olhar assim, ó, mas também, né? Pra ela é fácil. Ela não tem isso, 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 isso. E aí tu vai falar tudo aquilo que tu acha que é problema pra ti. Aí tu olha pras amigas com a cara torta. De que, mas também, né? Pra ela é uma coisa. Pra ela é isso. Gurias, inveja não caminha do mesma rua que prosperidade. Para tu ter prosperidade na tua vida, tu precisa admirar as pessoas. Tu precisa aplaudir as pessoas. Somente aquilo que tu admira, tu atrai para tua vida. Nada daquilo que a gente inveja, a gente atrai. Então, eu diria, eu vou ao seminário que eu não ganhei nada? Não, vou ao seminário, vou lá aplaudir minha consultora, que foi coach de vendas pessoais, vou lá aplaudir minha amiga, que foi top 5 do Brasil, vou lá, fui lá bem bonita. E as pessoas olhavam para mim e falavam, cadê tuas faixas? Eu aí não tenho. Cadê teu vestido longo? Por que não tá de vestido longo na Realeza? Eu, por que eu não vou participar? E elas tudo assim, ó, meu Deus, né? Porque as pessoas têm o nome, né? Ai, Camila é meu galho. Grandes, grandes, com perdão da palavra, grandes bosta, né? Grandes bosta. Todo mundo é gente normal, tá? Todo mundo. Nem tem diferença nenhuma de mim pra vocês, não tem diferença nenhuma da Rose pra vocês. A nossa diferença pra vocês é que a gente é um pouco mais resiliente. A gente aguenta um pouco mais as pauladas e a gente segue em frente. Essa que é a grande verdade. A gente é só um pouco mais resiliente que vocês. Mas, fora isso, gurias, mesma coisa. Todo mundo passa por dias ruins, todo mundo passa por indecisões, todo mundo passa por medos, todo mundo tem insegurança, a mesma coisa. E aí, fui ao seminário 2025. Quando eu fui ao seminário 2025 e fiquei sentada na plateia, eu olhei a corte de inícios e achei maravilhoso e me emocionei demais. E comecei a pensar: e se eu tivesse com a minha nacional lá em cima? E se eu e a Letícia estivéssemos lá? E comecei a visualizar aquilo. E saí do seminário, a pessoa que não tinha nenhuma corte fechada, saiu do seminário dizendo que ia voltar como top 3. Nem corte, nem 36 início eu fiz, eu queria voltar como top 3 no outro ano. Só que existe muito poder na decisão, né? Então, quando eu tava lá, eu falei pra Lê que sentia aquilo muito, muito pra mim, que eu queria muito viver aquele momento. É pelo título, é pelo status, é pelo presente? Não, é pelo sentimento. Eu queria sentir aquele momento com ela. Então, tanto que hoje, se eu fecho os meus olhos aqui, eu imagino, assim, ó, eu sei exatamente, assim, eu consigo ouvir Rosana Bonazzi falando, consigo exatamente sentir a presença da Letícia do meu lado, porque eu sei exatamente tudo que eu senti, porque eu vivi cada segundo daquele seminário, eu vivi cada segundo daquele momento, porque eu queria viver aquilo, eu queria estar lá vivendo aquilo com ela. Não preciso dizer nada pra vocês, né? Que tudo aquilo que a gente decide, que a gente acredita, que a gente declara que a gente vai e a gente não duvida, acontece. Essa frase, crer, declarar e não duvidar, era a frase que estava no meu cartaz de metas, quando eu coloquei lá que eu gostaria de estar no top 3 do Brasil. Então, essa sou eu e a Letícia abraçadas no palco. Olha aqui, ó, no outro ano, sentadinha na plateia. No outro ano, no palco, sendo aplaudida como top 3 do Brasil. E aí, o que eu digo pra vocês é que não importa onde vocês estão hoje, gurias, importa onde vocês decidem estar amanhã. Não importa de onde vocês estão saindo. Não importa o que aconteceu até hoje, não importa o passado, não importa os resultados de vocês até esse primeiro semestre, não importa nada. Importa quem vocês decidem ser quando vocês saírem dessa sala hoje. Importa só o que vai vir daqui para frente. O que passou, não importa mais. E aí, eu quero compartilhar algo muito especial com vocês, que faz total diferença, no meu negócio e que eu vou
cutucar vocês, caso vocês ainda tenham dúvidas se vocês têm que ser diretoras, se o diretorado é para vocês. Um dos motivos que eu gostaria de ser top 3 também é por causa dessa pessoa de azul que tá ali embaixo, que é a minha mãe. Quando tu é top 3 tu pode levar tua família. A tua família pode participar do seminário, ela fica ali numa areazinha VIP, perto, junto com as nacionais, coisa mais chique da vida. Eu digo que é dando um bretezinho ali, tu fica bem chique. Eu cheguei lá e fiquei pensando, onde que será que eu vou sentar com a minha mãe? Aí eu ali, eu dando ele, eu perguntei, Pri, onde que a gente senta? E ela, aquela fileirinha ali, ó, eram as nacionais na frente e tinha só uma fileirinha vazia atrás. Era a minha fila, Gurias. Eu tava bem linda, assim, ó, me achando horrores. Falei, gente, olha, minha mãe, primeira vez no seminário, sentou já na área das nacionais. Chique é ela. Aí, assim, ó, fiquei assim, ó, amando cada momento. Ficou minha mãe, meu marido e meu irmão. Ficaram, porque eu levei os três, eu posso levar três acompanhantes. Ficaram os três sentados dentro dessa área exclusiva. A gente tem acesso lá atrás. Eu fui lá atrás pro Camarim das Nacionais. Falei, gente, eu vou andar por todo esse seminário, porque ele sempre quis saber como é que é aqui atrás. Eu vou andar por tudo. Eu andava por tudo. Ninguém me achava, porque eu andava aqui, ó, vivendo o seminário pra saber como é que era tudo. E aí, gurias, eu queria viver esse momento com a minha mãe. E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo para eu compartilhar com vocês, talvez a parte mais importante do meu negócio. A parte mais importante de tudo que eu já vivi até hoje. Assim, ai, qual foi a tua virada de chave? Porque as pessoas perguntam qual é a virada da chave, né? Que eu tenho pavor da expressão virada de chave. Porque todo mundo acha que existe um momento ideal, que uma grande loucura aconteceu na tua cabeça e que tu mudou tudo. E na verdade não, né? É tudo uma construção de dia a dia. Mas lá atrás aconteceu algo que foi muito importante para o meu negócio. Todo mundo aí tem alguém que ama mais que tudo na vida, né? Quem é mãe é os filhos, com certeza. Aquela pessoa que tu te jogaria vendo um carro. Quem é que tem a pessoa que se jogaria vendo um carro por ela? Levanta a mão pra mim. Ninguém. Ai, eu falei, ninguém. Eu não me jogaria por ninguém. Cada um que se vire. Todo mundo ama muito uma pessoa, né? Que assim, morreria por essa pessoa. Se colocaria na frente de um tiro por essa pessoa, né? Todo mundo tem. Eu tenho, que é a minha mãe. Então, em 2018, foi o ano que eu sonhei pela primeira vez. Eu tenho certeza que com vocês acontece também. Por exemplo, agora lançou a jaqueta, né? O desafio da jaqueta, belíssima, inclusive, né? A jaqueta da Mary Kay. Aí, muitas de vocês olharam isso e nem bola deram. Do tipo assim, mais um programa da Mary Kay que eu não vou ganhar, mais um reconhecimento que eu não vou ganhar, que outras pessoas vão ganhar. Porque, pra ti, normal tu não conquistar as coisas. Então, eu era assim, mais uma coisa que a Mary Kay tá fazendo, resort, mais uma coisa que a Mary Kay tá fazendo que eu não vou ganhar. Quando lançou isso aí, era o meu sucesso MK. Era um vale presente de R$ 1.000 que a pessoa ganhasse caso ela juntasse 18 MKs, tá? 20 MKs. E aí, a Letícia falou pra mim assim, tá, e aí o desafio? Eu falei, não, né, não, bem capaz, né? Imagina, vou ganhar o vale presente da Marquês de R$ 1.000. E ela falou, então por que que tu não leva a tua mãe pra viajar com esse cartão viagem? Aí eu pensei, eu levar minha mãe pra viajar? Eu pagar a viagem pra minha mãe? Minha mãe não sai nem mal de Jaguarão. Eu viajei de avião só para ir pro seminário. Eu levar minha mãe para viajar, Letícia. E ela, por que que tu não faz isso? E dá essa viagem pra tua mãe. Dá esse presente pra tua mãe. Gurias, a Letícia, bom, descendente de José Aguiar, né? Ela com certeza concorda comigo. É uma pessoa muito especial. Ela é muito, muito especial. É, Eu honro muito a vida dela, porque ela transformou a minha vida. Eu digo que eu não era ninguém. Eu era uma guria do interior que trabalhava CLT, ganhava R$ 700, não tenho ensino superior, não sou formada em nada. E a Letícia acreditou em mim, me impulsionou, me treinou, me ensinou tudo que eu sei, me validou, acreditou em mim, acreditou no meu potencial. Eu fui uma consultora T6 e ela me mandou mensagem no Messenger perguntando aonde que eu estava. Ela foi atrás de mim. Então, ela formou a pessoa que eu sou hoje. Eu aprendi tudo que eu aprendi nesse negócio com ela. Eu sou muito grata à vida dela. E ela foi a pessoa que me ensinou a sonhar. Então, se hoje a tua líder te cutuca, vai, fulaninha, não, se elas estimulam, não é porque elas querem ganhar dinheiro com vocês, porque tem um povo que acha isso, né? É que quer ganhar dinheiro de mim, por isso que é assim. Não, é porque o nosso trabalho é acreditar em pessoas. A gente acredita em pessoas. O nosso negócio é transformar a vida das pessoas. E quando a gente transforma a vida de alguém, a gente está vivendo o nosso legado, né? O legado deixado pela senhora Mary Kay Ash. A Letícia viveu esse legado através da minha vida com toda certeza, assim como de muitas outras mulheres. Então, ela colocou esse sonho na minha cabeça. E aí, desde esse dia, eu trabalhei, com perdão da expressão de novo, igual uma cachorra.
Trabalhei, gurias, como assim, ó. Meu Deus do céu, trabalhei como nunca. Trabalhei como nunca. Fiquei com os pés encardidos. De quê? De sujeira, não, bronzeado, porque nunca tive carro. Ah, isso é uma coisa muito importante. O primeiro carro que eu tenho na vida é o carro rosa da Marquinhos. Não tive carro até então. E eu, então, não tinha carro, andava a pé, trabalhava a pé, de sapatilha, de calça, então eu bronzeava os pés. Eu tenho foto com bolha nos pés, tenho foto com os pés pretos, que tem uma história do pé preto também, que todo mundo se arriava em mim, porque eu tinha os pés pretos bronzeados de trabalhar. Então, eu trabalhei demais e levei a minha mãe para viajar. Em 2019, eu fui para Porto Seguro com a minha mãe. Minha mãe viajou de avião pela primeira vez através do dinheiro que Mary Kay proporcionou para minha vida. Então, sabe o que acontece, gurias? A gente acha que esse negócio é só nosso, mas o dia que tu entender que esse negócio pode impactar a vida da tua família, não tem nada que te faça parar. Não tem dia, não tem mimimi, não tem consultora que desistiu, não tem, é a consultora, não tem nada disso vai te fazer parar, porque tu tem um propósito muito maior e tu entende que esse negócio impacta a vida da tua família. Então, se tu falou pra mim aí, levantasse a mão que tu morre por essa pessoa que tu falou, que tu te jogaria na frente de um carro, que tu te jogaria numa colete de prova de balas para essa pessoa, por que que tu não vive o melhor que tu tem para viver dessa vida por essa pessoa também? Morrer é muito fácil. Agora, viver e dar o melhor que tu pode fazer por essa pessoa, pela tua família, pelas pessoas que tu ama e por ti, nesse negócio. Porque esse negócio é capaz de impactar a vida dessas pessoas. E aí, nessa viagem, nesse dia que eu levei minha mãe para viajar, a gente foi para Porto Seguro, ela viajou de avião pela primeira vez, e eu vivi coisas incríveis. A minha mãe estava sentada na praia e falou assim para mim: eu tô aqui admirando, porque eu não sei quando eu vou ver isso de novo. E eu falei, e eu prometi para ela que desde aquele dia, todos os anos, ela viria aquilo de novo. Ela viria o mar de novo, ela viria um lugar diferente de novo, ela viria uma cidade de novo, que ela viveria essas experiências novamente, porque eu levaria ela. Não era uma vez, não era algo isolado. E desde 2019, eu e a minha mãe viajamos juntas todos os anos. Eu e a minha mãe já fizemos mais de 10 viagens juntas, pagos sem. É muita matéria. Dias eu tô no escuro. Eu tô no escuro, mas botei a 4G do celular, faltou luz. Aqui também tem. Aí até eu pensei, exatamente, faltou Oi? um que não foi outro. Tu me ouviu, Camila? Não, Ah, tá dando interferência. tá. Mas, enfim, só para finalizar mesmo, aquele ali era o meu último slide, tá? Que desde então, né, eu levo minha mãe para viajar todos os anos, pago com o valor desse negócio, com o que eu ganho com esse negócio, com o que eu ganho hoje como diretora, né? Antes com o que eu ganhava como consultora de beleza. E então, guria, ser diretora não é sobre um cargo, porque cargo a gente perde. Ser diretora é sobre o que a gente se torna. Porque hoje eu posso não ter nenhuma faculdade, não tenho ensino superior, mas tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, a pessoa que eu me tornei aqui dentro, gurias, não tem assim, ó, não tem lugar na vida que tenha me ensinado tanto. Então, que vocês saiam daí hoje sabendo que vocês podem transformar a vida e a realidade de vocês através desse negócio e a realidade da família de vocês também. Camila, vou trocar de lado. Acho que tem que desligar. Tô na 4G. Mentira. Tá, tô terminando. Uhum. Eu não estou ouvindo nada.
ver se ela consegue te ouvir agora. Esse aqui, ó, liga esse aqui disse pra ver. Esse aí é aquele lá que a gente desligou agora. Microfone. Vê se ela tá te ouvindo agora. Peraí. Porque agora a gente tá com esse aqui do computador funcionando, na teoria. Oi, Camila, ouviu ou não? Agora eu tô te ouvindo. Camila, assim, ó, essa parte assim, tu é fera no digital. Eu vejo que muitas profissionais Mary Kay, para fazer Agora tá perfeito o teu áudio. esse equilíbrio, né, entre o digital e o presencial. Eu lembro que eu comentei na nossa última vez que a gente se encontrou, e eu falei assim para ti, pois é, minha Camila, tu trabalha bastante digital. E tu falou, mas as minhas consultoras e eu, nós atendemos a cliente, fazemos também o presencial. O que que tu recomenda, Camila, para a gente ter esse equilíbrio nas duas vias de trabalho, assim, para uma consultora, uma diretora, enfim, que a diretora também é uma consultora, né? Para ter Sim. esse. E não se perder. Eu vejo que muita gente vai para o digital com tudo e se perde. E aí o negócio desanda. Tá. O que que eu vejo que as pessoas se perdem, né, Rose? É porque elas vêm com uma ilusão. As pessoas acham que o digital ele é mais fácil e na verdade não. O digital ele requer mais trabalho até do que o presencial, porque a gente precisa fazer em uma proporção muito maior, né? O que que eu digo para as pessoas sempre é: façam aquilo que vocês se encontrem, gurias. Então hoje eu posso chegar aqui e dizer para vocês: "Nossa, eu sou uma diretora do digital", e aí tu vai largar tudo na tua vida e você começar a fazer digital. E não, você tem que fazer aquilo que é bom para ti. Aonde tu te identifica mais? O que que tu gosta de fazer? Tu gosta de fazer mais o presencial? Faça o presencial, mas cuide das suas redes sociais, mas faça aquilo que tu gosta de fazer. Eu, gurias, desde 2022, eu sou uma diretora digital, porque aconteceu que eu me mudei, né? Porque eu me casei, eu me mudei para outra cidade e a minha unidade ficou toda em Jaguarão. E então eu precisava fazer o digital. Eu não tinha outra opção além de fazer o digital, porque eu estava em meta de carro e tudo mais, então eu tinha que fazer o digital muito bem feito, eu tinha que treinar meu time, eu tinha que ensinar a vender, eu tinha que vender minhas consultoras, então eu aprendi a fazer, né, o digital. Hoje, as minhas consultoras trabalham, a grande maioria também, dessa forma. Só que o presencial nosso, qual é? O nosso presencial tu vai entregar um produto, tu tem contato com as pessoas, conexão, porque o nosso trabalho é de relacionamento. Então, não é pegar e jogar uma base em cima da cliente e ir embora. Ah, pedi uma base, joga a base. Não, a gente pega, faz o nosso contato pelo WhatsApp, pelas redes sociais, tudo mais. Mas quando a gente vai encontrar pessoas para fazer a entrega, a gente já faz outras coisas, né? Opa, voltou agora. Faz outras coisas, né? Esse atendimento. A gente só não faz sessão de beleza, essas coisas assim, a gente realmente não trabalha, a gente trabalha da forma no online. Só que o que acontece é que as pessoas elas se iludem que online é postar card, postar foto de produto, postar imagem pronta. E online, gurias, é isso aqui que a gente tá fazendo. As pessoas nos verem, né? Então, se tu vai pro digital, tu tem que saber que tu tem que botar teu rosto lá. Não é botar a cara da Camila Melgar, não é botar a cara da Sabrina Santos, não é botar a cara das outras pessoas no digital, né? O digital ele é feito por nós, pela gente, né? Então, sempre manter, eu digo, né? Se tu faz o presencial, coloca nas tuas redes sociais, posta fotinho. Tu tá indo entregar o produto, posta foto entregando o produto. Tu tá indo fazer uma entrega, posta selfie com aquela cliente para cliente repostar. Tu vai fazer uma sessão de cuidados com a pele, faz um vídeo da tua sessão de cuidados com a pele, coloca lá que aquela pessoa pode ter aquele mesmo momento se ela desejar. Então, o Instagram, ele serve como uma vitrine, ele é propaganda. A gente faz propaganda do nosso negócio no Instagram. Só que venda mesmo a gente faz através do WhatsApp, né? Nós, consultoras do WhatsApp, e aí depois de alguma forma presencial, porque ela viu lá no Instagram tanto que ela viu, né? Mas o que eu acho mais importante é a gente não se perder da nossa essência. Então, o que que tu gosta de fazer? Como é que é de maquiagem? Tu não tem tempo para fazer isso, mas saiba que tu tem que aprender o digital da melhor forma. Se tu vai fazer, tu tem que aprender a fazer direito, né? E não fazer de qualquer jeito, né? Porque eu vejo isso, Rô, as pessoas se perdem porque elas acham que é só postar. É só postar, e não é só postar. A gente até, no segundo momento, se tu quiser, eu posso dar uma aula só de digital, ensinando posicionamento digital, como se posicionar, o que postar, que tipo de conteúdo fazer. Eu me ofereço para te fazer para ti uma aula digital, se tu quiseres. Camila, quantos inícios anuais tu teve até hoje o teu recorde? Mais de 80? Meus inícios Os pessoais? teus inícios para a corte, quantos foram? 54.
54 inícios no ano, Exato. tá? Todos qualificados. Tá. E a tua equipe está espalhada no Brasil em quais regiões? Minha equipe está em 9 estados. Eu tenho Nove. mais aqui, Sudeste, Sul, Sudeste. Tenho pouco lá no Nordeste, não tem muito. Centro-Oeste, mais essa região aqui para baixo, da metade para baixo. Aham. Esse que é o poder do Mas, digital, né? Porque essas pessoas de fora me conheceram através da internet. isso. Mas tu construiu a tua unidade no início em Jaguarão, né? Em Jaguarão, não. A minha base forte, ela é jaguarense. Minha base forte é Jaguarão. O meu carro cor-de-rosa foi ganhado em Jaguarão. Eu não tinha gente fora da cidade quando eu conquistei o carro rosa. Então, eu realmente conquistei o carro com o meu time de Jaguarão, com a minha unidade de Jaguarão. E a minha base forte ainda é em Jaguarão. Minhas consultoras coach de vendas são de Jaguarão, cidade de 30 mil habitantes, fronteira, interior. Aí as pessoas falam, o free shop. Não, não, não. Para nós não tem isso, não. Não existe essa de concorrência. Não, todo mundo dizia na época que eu fui fazer o trabalho em Pelotas, mas aqui, Rose, nenhuma cliente eu ia na sessão as consultoras diziam, nem perde tempo que de Porto Alegre aqui, que todo mundo vai para o free shop, que é do lado, né? Todo mundo compra os importados no free shop, mas não tem nem exato. E a gente, Nada a ver. as clientes traziam na sessão aquelas sacolas de produtos que tinham comprado no free shop, e ninguém sabia o que usar, como usar, combinava tudo errado, né? Então, Gente, esse é o essa que é a nossa exemplo. diferença. Não, É, pode ser o produto que for, mas o que a gente entrega como atendimento não existe. Ninguém tem uma consultoria como a gente tem, né? Então, esse que é o diferencial que a gente tem que mostrar para todo mundo. A gente não é vendedora de produto, a gente é consultora de beleza. E eu falo para as gurias, a partir do momento que alguém te pede um produto e tu só entrega, tu é entregadora de produto. Só que a gente não é entregadora de produto, a gente é consultora. O que que é consultora? Presta consultoria, atendimento personalizado. E é isso que a gente tem que vender além do nosso produto, o nosso serviço, né? ok. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Camila? Só? Fique à vontade que eu falo tudo. Então, Camila, sem palavras para agradecer. E eu vi um vídeo né, tá circulando aí de uma consultora tua, ela é de Jaguarão, que conquistou, pagou a casa. Verdade. Conta um pouquinho dessa consultora. Gurias, a consultora é Yasmin, ela é consultora nova, tem 6 meses de negócio, ela entrou em janeiro, e quando ela me procurou, ela falou pra mim que ela queria desenvolver uma renda extra porque ela precisava quitar a casa dela, então ela precisava juntar um valor ali, quase que 100 mil reais, tá? Que ela precisava juntar em 6 meses. Ela é manicure, faz unhas e tudo mais, trabalha assim, ó, desde as 6 da manhã até 8 da noite, sempre. E ela viu que as minhas consultoras tinham muito resultado, né? Sempre estava mostrando, né, que as consultoras tinham bastante resultado, e ela começou o negócio. Então ela começou com um objetivo claro. Então isso faz toda a diferença. A gente vender por vender, tu vende 1.000 reais. Agora, quando tu tem um objetivo claro, ela tinha que vender 10 mil para ganhar 4 mil, né? Que é o que ela queria. E a Yasmin, ela fez quase 50 mil reais nesses 6 meses. E ela fez uma parte da quitação da casa dela. Então ela é uma guria de 24 anos que acabou de quitar a casa própria. Então, e agora a gente tem o segundo objetivo, que ela quer comprar um carro nos próximos 6 meses. Então, a gente vai fazer agora o planejamento dela em cima da função do carro. Então, para ver, né, gurias, que o nosso negócio, ele realmente é uma ferramenta de realização de sonhos. Então, muitas pessoas, às vezes, podem vir até ti e falar, mas eu tenho uma vida boa, né? Eu não preciso de dinheiro, que esse também é um problema que a gente tem em, às vezes, oferecer um negócio para as pessoas. Mas aquela pessoa já tem dinheiro, ela não vai precisar. Mas será que o dinheiro dela não é bem assim, ó, estruturado, já é contado, e ela não consegue fazer nada além do que ela deseja com aquele dinheiro? Então, eu sempre não tenho algum sonho que tu gostaria de realizar que a tua situação financeira atual não te permite? Realmente, eu queria, sei lá, eu queria viajar, mas não dá pra viajar porque eu tenho uma vida boa, mas eu pago só o básico, porque hoje em dia, né, gurias, aluguel, comida, alimento, luz, tu paga a conta, né? Então, o que que acontece? O nosso dinheiro, o nosso negócio Mary Kay, ele não precisa ser pra pessoa simplesmente pagar o básico, que nem foi pra mim. Pode ser pra ela realizar um sonho. Então, vende esse sonho pra ela. Então, se tu fizer, por exemplo, 1.000 reais por mês em um ano, tu tem 12 mil reais na tua conta. O que tu poderia fazer com 12 mil reais no final do ano? Então, tu consegue vender para essas pessoas sempre, né, o que o negócio pode proporcionar para ela. E a gente tem, meu Deus, inúmeras, infinitas possibilidades, né? Camila, muito obrigada. Uma salva de palmas para nós. Muito obrigada.